Quantas vezes na sua vida você já sentiu que fracassou? Que deu tudo errado? Que mais uma vez não deu certo? Infelizmente, o sentimento de fracasso é algo que persegue a gente, que domina muitas vezes e faz com que a gente pare e desista daquilo que a gente tinha começado ou tentado fazer. Eu terminei de ler esse livro aqui, Pense como um Artista, do Will Gomsters, não sei pronunciar esse nome, que eu recebi da Zahar. Eles sabem que eu gosto desses livros, projeto de discussão, me mandaram dois muito interessantes. Um deles é esse aqui, que até ficou com mais marcações do que eu achava que ia ter. Primeiro, eu achei que o livro ia falar sobre muitas coisas, inclusive sobre a mente criativa, como ser uma pessoa mais criativa. Mas ele foi muito mais do que isso, e uma das coisas com que o livro falava muito, eu me identifiquei e falei, eu preciso falar sobre isso no canal, eu preciso expor isso para as pessoas, eu preciso que elas pensem sobre isso também. E isso é justamente sobre o fracasso. Eu sempre sonhei em fazer faculdade de medicina, mas eu ganhei bolsa de 100% em marketing e hoje tenho uma vida bacana com o trabalho que eu tenho em marketing. Eu fracassei do ponto de vista de que eu não consegui fazer a faculdade que eu queria, ou eu me surpreendi? Eu consegui fazer algo diferente. Eu tenho 16 mil inscritos e eu estou aqui fazendo vídeo há 6 anos. Eu fracassei ou eu consegui durante 6 anos, com o trabalho que eu fiz dia após dia, conseguir 16 mil inscritos? Que eu acho um número bem grande, aliás. Eu acho que o fracasso vai muito do ponto de vista. E a gente tem que cuidar pra muitas vezes não desistir no meio do caminho de algo que pode sim ser muito bom, porque a gente tá se sentindo fracassado. Mas o que é realmente o fracasso? O que é fracassar? O que é errar? Ou enfim, não conseguir aquilo. Muitos artistas batalharam muito até que realmente fossem publicados, fossem escolhidos para grandes apresentações, para grandes museus. E aquele museu que rejeitou um grande artista que depois viria a ser um grande nome e ser representativo e que a gente ia estudar no colégio, ele fracassou, o artista ou o museu? Ou a galeria de arte? É sempre um ponto de vista diferente. E se a gente for sempre se basear pelo lado ruim, pelo ponto sempre meio vazio do copo, a gente sempre vai ser fracassado mesmo. Mas se a gente olha por um lado positivo e vê aquelas pequenas perdas do dia a dia como algo que pode te ajudar a crescer, ou como todas as outras coisas que você fez, você provou que elas estavam erradas, então em um certo ponto você também não fracassou, você consiga chegar ao seu objetivo. Eu acho que com um mundo tão globalizado, tão rápido, tão imediatista, muitas vezes a gente fica se comparando com as outras pessoas. Poxa, mas aquele dali fez um vídeo, no primeiro vídeo ele já bombou o seu canal no YouTube. Aquela uma lançou um livro e bombou no primeiro livro. Foi só ela escrever, a editora já chamou, foi tudo tão fácil pra ela. A gente realmente não sabe se foi fácil. A gente não sabe quantos arquivos do Word ela deletou até chegar aquela versão final do livro, ou quantos vídeos aquela pessoa gravou até chegar naquele que realmente daria o boom. A gente nunca sabe qual realmente foi o trabalho que a pessoa teve, mas a gente insiste em comparar o nosso trabalho com os dos outros. E aí, se algo dá errado, algo não sai como a gente realmente tinha imaginado, a gente fracassou. Tem uma frase aqui no livro que me marcou bastante, que é o seguinte: o sucesso é com frequência alcançado com um plano B. Essa frase me pegou de um jeito muito especial porque várias vezes eu penso sobre isso, sobre como uma ideia leva a outra e como trabalhar essa ideia é importante. E como muitas vezes você começa fazendo uma coisa e termina em outro ponto. E aquilo não é realmente um fracasso. Você não fracassou porque você não continuou com a sua primeira ideia, mas você evoluiu aquela ideia até chegar a um ponto em que você conseguiria trabalhar com aquela ideia. Ser criativo, todo mundo nasce com criatividade. Eu acredito que a gente aprenda a trabalhar com essa criatividade.
Alguns lugares incentivam mais, outros menos. Alguns trabalhos necessitam de mais e outros menos. Alguns trabalhos exigem que você seja muito criativo para continuar competitivo dentro daquele ambiente. Outros não tanto, mas independente da situação, você vai usar a sua criatividade, seja você médico, leitor, escritor, o que for. Você vai usar a sua criatividade. E muitas vezes você abandona o seu senso de criatividade ou a sua vontade de produzir porque você do plano A não conseguiu, mas você acabou no plano B. E você acha que o plano B não é tão bom assim, que aquilo ali não era onde você queria chegar, porque você queria continuar no plano A. Isso não é fracasso. É sua criatividade moldando o primeiro plano que você teve. E às vezes ele não era tão bom, não para aquela hora, não para aquele momento. Você precisa trabalhar isso. A sua criatividade tá ali te mostrando toda hora. Mas você insiste em achar que é um fracasso, que não deu tão certo assim, que não vai dar tão certo assim. Por que a gente insiste em trabalhar com o lado negativo das coisas e não vê os pontos positivos? Aquele que você ajudou, aquele vídeo que teve não apenas views ou bombou de views, mas teve os comentários mais interessantes, o engajamento necessário. Por que você não trabalha com aquele livro que realmente muda pessoas, com aquela história que faz as pessoas serem diferentes, que transformam a vida delas? Não apenas aquele que vai ser um sucesso de vendas. Muitas vezes a gente vai fazer sucesso com o plano B, porque aquele plano B, aquela coisinha que vai fazer alguém descobrir você, ou as pessoas chegarem até você. Muitas vezes é a curva, muitas vezes é aquela cauda longa que a gente fala, né? É aquele vídeo que aos pouquinhos vai crescendo e vai fazendo as pessoas chegarem até o seu canal. É aquele texto que você publicou em algum lugar, em algum momento alguém viu. É o teu plano B. Isso não quer dizer que você fracassou com a sua ideia inicial. Apenas que você evoluiu, modificou no caminho, houveram mudanças. E tá tudo bem com isso. Tá tudo mais do que bem com isso. Lembre-se sempre que o fracasso é um ponto de vista. E que muitas vezes a gente vai trabalhar na tentativa e no erro. E não quer dizer que o erro foi tão errado assim, sabe? Talvez num outro momento aquele erro possa ser bom pra você. Possa ser o seu plano C, não apenas o B. E pra terminar esse vídeo eu vou ler uma frase muito legal desse livro. Fracassar não é o mesmo que cometer um erro. Embora um erro possa levar ao que à primeira vista possa parecer um fracasso. Não se trata necessariamente de estar errado. Nós aprendemos com os nossos erros e cometendo erros. Mas não estou certo de que aprendemos quando sentimos ter fracassado. Isso porque nem sempre é óbvio para nós quando exatamente falhamos, ou qual foi a nossa responsabilidade por isso. A palavra parece tão categórica e absoluta e ainda assim é surpreendentemente maleável. O fracasso é subjetivo, marginal e volátil. Monet, Cézanne tiveram suas pinturas rejeitadas pelo todo-poderoso Salão Oficial de Paris. Foram todos considerados um fracasso. Mas em poucos anos receberam aclamação como pioneiros, visionários. Olhando em retrospecto, quem foi que fracassou?